Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de janeiro de 2025, o segundo episódio do ano. E eu estava ali devagarinho ao longo do tempo, selecionando alguns artigos para a gente, sei lá, ter alguma coisa para refletir, para conversar. Mas nessa sexta-feira, em que normalmente eu me dou um pouco mais de tempo e também de liberdade e também um pouco de imaginação para conectar os fatos da semana, né, eu estava ali preparando, né, uma pequena... Bom, cai uma bomba, claro, sempre cai uma bomba e pronto, agora eu já não sei mais o que pensar. E eu acho que até esse desconcerto, né, ser pego de calças curtas, eu acho que é saudável compartilhar isso com vocês, porque eu sempre desconfiei de quem tem certezas demais, de quem sempre vai achar que tudo é perfeitamente explicável. Eu tenho esse princípio de honestidade intelectual de compartilhar com vocês os momentos em que simplesmente parece que o chão some, né? Você fala, cara, eu não sei como é que eu assimilo isso, né? O que eu preciso para entender um pouco melhor essa história? Será que ela tem algum precedente? Será que ela... Bom, em suma, que história que é dessa vez? Dessa vez, em uma reportagem na BBC Brasil, sobre algo que realmente talvez vocês consigam me ajudar a digerir, mas é muito surreal naquelas horas que você vê que a realidade tem um roteirista muito, muito, muito ensandecido. Seguinte, né, vamos imaginar que de repente a polícia faça no Rio de Janeiro uma apreensão de drogas. Vamos imaginar, porque algo me diz que ninguém faz nada, mas vamos imaginar que fizesse e de repente eles vissem lá nos pacotes de cocaína, né, nos pacotes de maconha, né, vissem uma estrela de Davi. Oh, o que acontece? Né? O que será? Será que é alguma frente avançada do semitismo, do sionismo internacional? Não. Guardem, por favor, o antissemitismo, né? Onde ele tem que ficar, que é no lixo. Né? Mas não tem, coitado dos judeus, eles não têm nada a ver com isso. A questão é que existe agora uma nova força no cenário geopolítico e imaginário brasileiro, que são os é até difícil de falar, hein? Traficrentes, vou falar de novo, traficrentes. Traficrentes corresponde a uma nova facção do crime organizado do narcotráfico no Rio de Janeiro, com profundas raízes evangélicas. Sim, o que diria Lutero a respeito? O que diria Calvino a respeito? O que diria, sei lá, qualquer teólogo a respeito de uma facção de narcotraficantes que se considera evangélicos e que se consideram evangélicos. Então, essa facção, inclusive, rebatizou, acho que é um lugar no Rio, eu não entendo nada de Rio, eu não conheço Rio, conheço muito mal, né, que chama Parada não sei do quê, não sei se era Parada da Cruz, não sei, era uma parada qualquer, que agora se chama Complexo de Israel. Eles por acaso se circuncidaram, eles por acaso, sei lá, estudam a... Não. A questão é muito maluca, a questão tem a ver, até ajuda a entender um pouco algumas posturas, até do próprio bolsonarismo, da extrema-direita. Acontece que, e aí de novo, eu não sou um especialista em Apocalipse, não é? Mas no Apocalipse, e já vamos falar do Apocalipse do ponto de vista turístico, né? O Apocalipse diz que o Jesus vai voltar em algum momento, né? Sei lá o que ele estava fazendo durante 2000 anos, bom, sei lá, ele vai voltar e aí vai, sei lá o que vai acontecer, coisas vão acontecer. Então, por isso é um Apocalipse, coisas não muito boas vão anteceder, vão suceder, mas depois, sei lá o que vai acontecer, vai todo mundo para o paraíso, que é uma coisa que eu nunca entendi. Mas, em suma, para que Cristo volte, existem condições, não é assim. Ele não vai voltar sem mais nem menos. Né? E na profecia do Apocalipse, vocês, por favor, me complementem aqui, me corrijam, porque me dá preguiça, né, ler esse negócio. As tribos de Israel finalmente vão voltar para Israel. Ah, ok. Então, para o Jesus voltar, as tribos têm que voltar para Israel. Então, na cabeça dos evangélicos, aparentemente, se é que isso não é uma contradição, então,
queremos que Cristo volte, não sei muito bem por quê. Queremos que Cristo volte, então para isso os judeus têm que voltar a Israel. Então quando você vê, ou quando, sei lá, ou quando eu vejo, né, com um certo, sei lá, incredulidade, com uma certa surpresa, o interesse extraordinário do Bolsonaro, seja de quem for por Israel, não é uma questão de simpatia pelo povo judeu, que eu tenho uma simpatia imensa, sempre convivi, estudei em colégio, né, de judeus, moro num bairro judaico, né, não é nada disso, né, é simplesmente um interesse, né, ele quer ajudar os caras a voltarem para Israel, e não é só ele, o Trump também. O Trump, curiosamente, o Trump é apoiado por evangélicos americanos que também estão nessa história de que a gente tem que acelerar o apocalipse. Aliás, o aquecimento global não é nada, né? Isso foi previsto pelo maluco lá do apocalipse, então é mais um sinal, então a gente não precisa se preocupar, porque quanto mais o circo pegar fogo, e a atmosfera também, as florestas também, e tudo mais, isso é um sinal inequívoco que estamos chegando perto do fim dos tempos e vamos acelerar o fim dos tempos, vamos comprar carro a diesel, né? Vamos falar mal do carro elétrico, né? E porque afinal tudo isso vai precipitar a segunda vinda. Então agora eu vou dar o link aqui para vocês, a coisa é muito sem pé nem cabeça, essa história dos traficantes, do complexo de Israel, e tem um aspecto que é mais doloroso ainda do que simplesmente os caras estarem sendo contraditórios num nível completamente delirante, mas é que dentro dessa postura evangélica vem uma tremenda intolerância com qualquer outro tipo de crença, sobretudo as popularíssimas crenças afro-brasileiras, né? Então os caras destroem terreiros, os caras desrespeitam, os caras botam fogo em tudo, os caras perseguem. E o que é muito interessante, porque eu fico me perguntando aqui, porque veja, a gente já comentou isso aqui numa longa série, sobre uma longa série do The Rest is History, sobre a história de Lutero, né? Lutero surge na história como o cara que fica indignado com as contradições da Igreja Católica, a Igreja Católica que vive no luxo, a Igreja Católica que criou uma casta de sacerdotes, a Igreja Católica que cobra dinheiro dos fiéis. E aí o que o Lutero vai falar, e aí eu não me lembro a sequência, é solo escritura, solo, como é que é? Bom, em suma, ele vai falar, olha, ninguém precisa de sacerdote, ninguém precisa de padre, ninguém precisa de igreja, a Bíblia basta, não é? Então a Bíblia basta para a gente voltar aos ensinamentos mais puros, etc e tal, não é? Então é muito curioso porque um lado positivo dessa história do Lutero é que isso acabou fomentando a alfabetização em massa, né? Os países que aderiram ao protestantismo, eles acreditavam que as pessoas tinham que ter capacidade de ler a Bíblia diretamente, sem nenhum tipo de intermediário, e isso promoveu a alfabetização da Europa Ocidental, né? O que acabou se revertendo, né, sendo um dos fatores do progresso e da riqueza de muitos desses países, simplesmente porque o povo era alfabetizado. Mas voltemos para o nosso país, em que a alfabetização não é exatamente um orgulho nacional, não é? Então você tem hoje, com o rótulo de evangélicos, seitas, que tem, curiosamente, templos riquíssimos, inclusive, que é uma coisa de louco, sacerdotes, bispos, o que em princípio não deveria precisar, não é? E agora, eu não sei qual é o ensinamento aí cristão, que eu não tenho a menor ideia. Eu sei que a Bíblia se encontra tudo o que você quiser ali, né? Estupro, guerra, morte, tudo bem. Mas se você focar só na figura de Cristo, eu achei que a mensagem fosse ecumênica, fosse uma mensagem de compreensão, fosse uma mensagem de amor, né? Fosse uma mensagem de perdão, não sair perseguindo todo mundo que pensa diferente, ou que age diferente, ou que, sei lá, tem uma relação diferente com orifícios diversos. Não. Então, veja, é muito perturbadora essa história toda, porque aquilo que, pelo menos para mim, pelo menos do jeito que eu estou falando aqui, parece um completo absurdo, isso faz sentido a ponto desses caras se considerarem soldados de Jesus, né, e arriscarem a própria vida matando né, torturando os outros. O que me faz pensar, e não necessariamente nessa religião, tanto faz, ou outra, também tanto faz, mas na capacidade ou na tendência humana de criar crenças ou criar
como é de dizer, igrejinhas, ou criar panelinhas, ou criar qualquer tipo de crença dogmática, vamos chamar de dogma, não é? E pronto, né, bater no peito e estar disposto a fazer qualquer coisa pela pureza desse dogma. Qual é esse dogma? Tanto faz. Pode ser a crença muçulmana, pode ser a crença cristã, pode ser a crença evangélica, pode ser, sei lá eu, é muito fácil. Aliás, não precisa nem ser crença, pode ser uma ideologia, né? O cara vai achar que, como eu já conheci vários, você deve ter conhecido vários também, né, que se encontram ali iluminados por alguma verdade incontestável, e isso dá direito do cara simplesmente se sentir justificado para fazer qualquer coisa com quem ele considera inferior. Então isso aconteceu com o nazismo, isso aconteceu com o fascismo, isso vai acontecer com, sei lá, com vários movimentos de esquerda, com vários movimentos de direita. Aparentemente a natureza humana não resiste a abraçar algum dogma e sair dando martelada na cabeça dos outros. Exceto, vamos lá, e acho que é por isso que eu fico sempre batendo nessa tecla, quando um novo modo de agir, de pensar, de sentir, foi proposto, um modo que não é natural, que não envolve a mesma paixão, o mesmo ardor, o mesmo fogo sagrado, né, a mesma alegria em rachar o coco dos outros, que é o processo científico, que é o que é meio broxinha, né? É meio contraintuitivo, você tem que abrir um pouco mão do ego, você tem que, né, ser mais humilde, você tem que ouvir todo mundo, né? Você tem que, em princípio, colocar como critério último, não, sei lá o que você acredita, mas a realidade é que manda, não é? Mas isso surgiu, isso trouxe benefícios a todos, o que eu acho que é interessantíssimo, porque normalmente religiões elas costumam discriminar um pouco quem merece ser abençoado ou não. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com a noção de bênção, né? Por que algumas pessoas são abençoadas e outras não? Mas que tipo de divindade é essa que discrimina? Não é? Por que você vai ali... Bom, deixa para lá. Mas voltando, a ciência acabou, sei lá, os benefícios... Ninguém pergunta aí qual é seu gênero, o que você faz nas horas vagas. Não, assim, a vacina funciona, o celular funciona, uma ressonância magnética funciona, as coisas funcionam, não importa quem você seja, é aberto a todo mundo. Aliás, se você quiser participar e contribuir, também você é bem-vindo, você não precisa ter sangue azul, pele branca, pele preta, não precisa de nada, é só contribuir, só aprender ali as ferramentas, você pode contribuir, o que curiosamente é poderosíssimo, né? A gente tem que, se a gente fosse para agradecer todo dia, tinha que ser o saneamento básico, a gente tinha que agradecer todo santo dia que alguém descobriu que existem germes, que aquilo não é uma punição divina, que existem micróbios, né, que existem vírus, né, que existem coisas como o sistema imunológico, que não é exatamente, de novo, uma bênção, uma maldição, né, que existem sei lá, forças telúricas, né, que geram terremotos e vulcões e que isso não é nenhuma punição pelo pecado de uma comunidade inteira. Bom, mas isso, em suma, acabou melhorando a vida de todo mundo e a gente não tem gratidão nenhuma, né? A gente continua torcendo para, sei lá, ser protegido, para ser abençoado, ou vai fazer rituais de sorte. Eu entendo que realmente as outras narrativas, esse outro modo de organização em torno de dogmas, ele seja mais tradicional, mais intenso, mais profundo, mais visceral, porque foi assim que a gente evoluiu durante dezenas de milhares de anos, certo? Certo. E essa coisa toda de você ser um pouco mais desprendido, despojado, mais humilde, inclusive mais generoso, mais humano, essa questão do humanismo, é uma coisa recente que ainda tem muita resistência dos dois lados. Eu entendo, mas eu fico só pensando aqui, porque eu já percebi, lógico, depois de tanto tempo batendo cabeça e tentando entender, eu já percebi que isso faz parte da natureza humana, faz parte do pacote, é inclusive um caminho até para levar uma vida mais leve, saudável, para você ter mais esperança, para você se curar mais, né? Então, mas de qualquer maneira, eu ainda acho, eu vou dar um testemunho pessoal aqui, que a vida fica um pouco mais leve se a gente... digamos, colocar, pelo menos ali na geladeira, alguns tipos de expectativa, né? Porque, sei lá, de repente acontece alguma coisa no seu dia,
uma coisa que te desagrada, e aí você vai ficar transtornado porque você vai falar, por que que o mundo está fazendo isso comigo? O que que eu fiz de errado? Né? Afinal, será que isso é uma provação que eu estou passando porque afinal eu pedi alguma coisa, então eu estou sendo testado? Ou então eu sou uma pessoa tão bacana, por que que isso aconteceu comigo, não com o filho da mãe, da família? Não, 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 não. É esse tipo de pensamento que acaba provocando muito sofrimento, né? Você fica inconformado, né? O mundo não faz sentido, você se sente acuado de todos os lados, parece que você está sendo perseguido, mas se você simplesmente abstrair, né, e fala, pensando só, vamos imaginar que o mundo, o mundo não está muito preocupado comigo, não existe nenhuma força sobrenatural, não existe horóscopo, não existe astrologia, não existe olho gordo, não existe simpatia, não existe sorte. Cara, aconteceu e sabe o que isso quer dizer? Nada. Ou se você quiser entender, sei lá, aconteceu porque uma célula no seu corpo, talvez pela exposição prolongada a fatores tóxicos, resolveu que ela vai ser basicamente um Trump e vai fazer um câncer dentro de você. Mas isso não é uma... Cara, aconteceu. Né? É uma loteria, tem relações causais, você explica tudo. Né? Então, se de repente você tem um acidente medonho, né, e duas pessoas se salvam, é muito curioso, porque muita gente fala, nossa, graças a Deus os dois escaparam, ninguém se lembra porque 179 morreram, por que que eles mereciam e sim, o outro não, ou por que que de repente você tem um hospital cheio de criancinhas lindas com câncer, que provavelmente não vão durar até o próximo Natal. Né? Então, eu não sei, eu acho que esse tipo de pensamento em que tenta colocar algum tipo de lógica universal, lei da retribuição, lei do retorno, ou sei lá o que, karma, ou seja o que for, isso gera mais confusão, porque você vai ser confrontado o dia inteiro, né, todo dia, toda semana, com fatos que não vão ser explicáveis e você vai sofrer. E eu acho que se você, não sei, eu vejo quando de repente duas pessoas com posturas diferentes são confrontadas com algum tipo de desafio desses que parecem uma conspiração do cosmos, algumas sofrem mais, outras sofrem menos. Né? Eu acho que se você simplesmente desencanar, né, de achar que isso faz sentido numa coisa maior e simplesmente ver que isso foi um acaso, um mau encontro, um infortúnio, que isso tudo se explica, não é porque você, sabe, fez alguma coisa que desagrada não sei quem, não é? Então, não sei, eu só estou colocando isso porque o mundo é grande, né, as pessoas aparentemente há milhares de anos continuam achando que esse modo de sentir e pensar é satisfatório. Eu estou vendo que isso normalmente causa dores desnecessárias, de novo, porque você vai tentar, você vai sofrer porque as coisas não fazem sentido do ponto de vista maior. Né? Porque afinal, aliás, é muito curioso para mim, desculpa, eu só estou fazendo esse desabafo teológico logo cedo, porque muitas vezes o argumento é que não, porque sem religião ou sem qualquer tipo de crença, a vida não faz sentido. Aí você pergunta, bom, que sentido tem, né, 3.000 pessoas morrerem no World Trade Center porque um maluco jogou um avião em cima? Né? Que sentido tem crianças morrerem de leucemia? Que sentido tem, né, que de repente as pessoas mais podres e tóxicas do mundo, como o Trump, né, de repente conseguem uma posição de destaque planetário? Né, que sentido tem que o dinheiro vai para cá e não vai para lá? Então, desculpa, eu não estou vendo se tudo que acontece faz sentido, é porque ou a gente tem uma divindade com o pior senso de humor do mundo, né? Ou então o cara, não sei, está de férias, se aposentou. Desculpa, isso é só uma pequena reflexão, porque eu ainda estou tentando digerir como é que você consegue processar, né, o fato de que exista uma facção de narcotraficantes particularmente agressiva que se consideram soldados de Jesus e que estampam a estrela de Davi, que é justamente um símbolo judaico, né, em drogas, porque eles, de alguma maneira, sabe, acho que é que eles estão precipitando o apocalipse, deve ser isso. Né? Então eles vão precipitar o apocalipse bom, eu não sei, eu não estou aqui para precipitar apocalipse nenhum. A gente está tentando já faz um bom tempo justamente manter uma chama acesa, é isso que eu me propus
ontem, nesse começo de ano, como é que a gente mantém aqui acesa uma chama um pouco menos incendiária, né? Uma chama que traga luz e não necessariamente fumaça, né? e destruição, né? Uma luz de orientação. Bom, obrigado, desculpa esse pequeno desabafo, eu tenho uma imensa dificuldade, vocês podem colocar, antes que vocês me chamem de apóstata, herege, ou sei lá, um inimigo de qualquer coisa, não, é simplesmente uma dificuldade pessoal que eu tenho, né? Algumas pessoas nascem com defeito e nascem sem o que, sei lá, sem fé, né? Sem essa paixão muito profunda que acaba sendo a identidade de muita gente, mas abrir mão disso seria como morrer para muitas pessoas, né? Eu, por alguma razão qualquer, nasci com defeito. Então, me considerem assim um caso exótico, né? Não sei se isso pode inspirar alguma coisa ou não, provocar algum questionamento, né? Mas eu, em princípio, eu posso dizer que o fato de não ter fé não me tornou um monstro degenerado, pervertido, né? Não me tornou uma pessoa que não vê sentido em nada, pelo contrário, tem me trazido uma leveza e uma esperança ainda maior. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui, que eu tinha separado, em princípio, para a gente conversar e refletir um pouco a respeito? Tem duas histórias aqui que o ano passado foi um ano bastante rico em avanços científicos, em polêmicas, em debates, em descobertas, tal. E eu acho que eu, que sou um adorador do Sol desses fenômenos que fazem com que simplesmente uma massa inerte de gás e matéria vire praticamente uma usina nuclear e permita a vida num planeta, né, nas condições boas como a nossa, né, a gente deveria estar comemorando aqui, né, não sei lá o que devia estar comemorando, né, datas meio mitológicas, mas a gente poderia estar comemorando o fato que pela primeira vez a humanidade tocou o Sol. Tocou o Sol. Faz alguns anos a NASA disparou lá uma sonda, foi a NASA mesmo ou foi a Agência Espacial Europeia? Eu acho que ou é um esforço conjunto, acho que é da NASA, é isso mesmo. Lançaram uma sonda chamada Parker, né? Essa sonda tinha como missão uma coisa particularmente infernal, né? Que era chegar o mais próximo possível do Sol. Para quê? Para tentar entender algumas coisas que daqui da Terra a gente não consegue entender muito bem. O Sol tem alguns mistérios, a gente consegue entender muita coisa. A gente consegue entender uma boa parte das reações nucleares que acontecem lá dentro, a síntese de novos elementos, tal, mas tem alguns mistérios. Sei lá, o Sol tem, vamos chamar assim, uma atmosfera, por assim dizer, né, uma atmosfera de plasma, e a temperatura dessa atmosfera é alta demais, tem alguma coisa errada. A superfície do Sol, ela está por volta de 5.600 graus. Né, 5.600 graus, que aliás, se você for um fotógrafo e se você estiver regulando ali o que a gente chama de balanço de branco, você vai colocar que a temperatura da cor do Sol é 5.600 graus. Por quê? Porque o Sol está a 5.600 graus. Mas, misteriosamente, o plasma que está em volta dele está numa temperatura muito mais alta. Acaba não influindo tanto porque é muito rarefeito. Não é? Mas a gente quer entender essa história, porque afinal se um dia o Sol, o que aliás vem acontecendo com bastante frequência, o Sol está passando por um período de agitação máxima, né? O Sol resolve fazer uma daquelas explosões extraordinárias e cuspir um monte de plasma na nossa direção, o que pode acontecer, que ela já vem acontecendo com frequência, é você ter problemas com transmissão de rádio. Você tem satélites que podem entrar em parafuso, né? Meu sonho é que uma dessas apagasse o Facebook, o TikTok, o Instagram, tudo de uma vez, né? Mas isso pode acontecer a qualquer momento. A gente tem que entender como o Sol funciona. Então, o que a NASA fez? Criou essa sonda Parker para chegar o mais perto possível. E aí, perto aí do Natal, a sonda conseguiu uma absoluta proeza, depois de ficar dando muita volta para chegar na velocidade certa, ela conseguiu chegar muito perto do Sol. E quando eu digo muito perto é o seguinte, a gente está a 150 milhões de quilômetros do Sol, certo? Certo, em média. Tá? Ela chegou a 3 milhões e pouco de quilômetros. Aí você fala, bom, ainda é longe pra caramba, o que você está comemorando? Não, mas é como se você tivesse assim, né, a 1 metro da parede, e aí você chegasse a 4 centímetros da parede, né? 4 centímetros, se você respirar fundo, você bate o nariz, né? Então, ela chegou, se a distância da Terra ao Sol fosse 1 metro, ela passou a 4 centímetros do Sol, passou raspando. E
os cientistas estavam preocupadíssimos porque eles tentaram blindar, né, a nave o máximo possível da radiação solar e do calor, né, fizeram ali um escudo de 11 centímetros para tentar proteger os instrumentos, e agora é torcer para que as leis da física continuem funcionando. Aliás, acender vela não faz diferença. Então, o que acontece? Obrigado Newton, obrigado Einstein, os cálculos foram todos corretos, a engenharia também foi bastante eficaz, e a sonda saiu do outro lado e está começando a transmitir as primeiras informações. Então, veja, a humanidade demorou não sei quantas dezenas de milhares de anos para conseguir chegar, para relar, para passar rasante, para passar raspando no Sol. Nesse meio tempo, a gente tinha inventado todas as histórias. Que o Sol, na verdade, era a carruagem de Apolo, ou que o Sol precisa de sacrifícios humanos no Império Inca, no Império Azteca, né? Ou que o Sol, de repente, sei lá, está fixo no universo e a gente gira... a Terra está fixa e o Sol está girando em volta que nem um tonto. A gente inventou um monte de narrativa bonita, inventou inclusive a astrologia, que é muito poética, não é mesmo? Mas que, na verdade, dane-se, se a gente fosse atrás disso, a gente ia dar de cara com o Sol ou ia passar muito longe. Mas é isso que a ciência fez. A gente conseguiu chegar a uma distância mínima do Sol. Isso provavelmente vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa história toda. Tem uma outra história que eu acho bacana aqui também, que diz respeito a algo que provavelmente deveria, pelo menos, ser a ruína de muitos influenciadores, que, aliás, vou fazer um parêntese aqui, vou dar um link para uma reportagem da Piauí sobre quantos influenciadores vendidos, prostitutos, canalhas, estão fazendo de dinheiro, e quando eu digo dinheiro é milhões, divulgando plataformas de apostas. Eu não sabia, mas Felipe Neto, que eu achei que fosse um cara limpinho, né, ele recebeu uma proposta de sei lá quantos milhões por ano e topou fazer, com algumas condições, mas ele topou fazer propaganda de bets. Né, bets que estão, essas plataformas de apostas que estão provocando falências, estão provocando divórcios, estão provocando dor, estão provocando suicídio, né, são dezenas de milhões de brasileiros gastando bilhões de reais, né, com uma coisa que, por quê? Porque, de novo, porque eles acreditam em sorte, vão acreditar que provavelmente eles vão ser abençoados por alguma divindade, em suma, enquanto isso, né, os influenciadores nojentos, que, aliás, o problema de não ser religioso é que eu adoraria ser mais religioso para acreditar em inferno, né, porque o paraíso é uma questão muito vaga para mim, eu nunca entendi, quer dizer, o cara foi lá do lado direito, ele faz o quê o dia inteiro? Não sei, mas no inferno a gente sabe, o cara está lá, espeto, enxofre, fogo, né, criaturas enchendo o seu saco o dia inteiro, fazendo você ouvir, sei lá, gaita de fole, sertanejo, não sei. Então, o inferno me parece muito mais interessante do ponto de vista de imagem, mas infelizmente, eu posso sonhar que essas pessoas todas vão lá arder no inferno, ser empaladas todo santo dia, uma coisa espetacular. Mas voltando aqui para os influenciadores, aliás, um outro parêntese aqui também falando em influenciadores, a BBC Brasil fez uma reportagem muito interessante, mas que eu considero questionável. Porque a manchete era: terapias alternativas contra o câncer funcionam? Se você faz essa pergunta, você está admitindo a possibilidade de que elas funcionem. A questão é que elas não funcionam. Então, a manchete deveria ser: terapias alternativas contra o câncer não funcionam. Mas acontece que existe uma indústria de influenciadores que tem muito mais seguidores do que o Radinho, que o Renezinho, etc., né, que vão dizer que não, largue dos remédios, né, você vai fazer um tratamento que vai curar você. O tratamento pode envolver fé, pode envolver, sei lá o que, alho, pode envolver não sei que diabo, mas veja, você pode acreditar em signo, o que quiser. Isso, em princípio, não deveria fazer tanta diferença, não é um problema de saúde pública. Mas quando pessoas ganham dinheiro dando uma esperança falsa para pessoas que estão numa situação de lama, porque, veja, quem está com câncer terminal, eu quero ver se o cara ainda acredita em algumas... Bom, o cara vai acreditar em qualquer negócio, né? Aí o cara vai abrir mão. Eu acho que eu já conheci gente que infelizmente caiu numa armadilha dessas, né? A pessoa estava se intoxicando muito com os remédios. Eu falei, o que aconteceu? Ela morreu. Ok.
né? Então, tá bom. Então, de novo, influenciadores por aí, vou dar o link para essa reportagem da BBC, maravilhosa. A única questão é que o título deveria ser Terapias Não Funcionam, porque simplesmente, lamento informar, a ciência, é lógico que tem laboratórios, indústria farmacêutica, tem lucro na história, mas a ciência em si cara, é baseada em evidências, né? Não em crenças ou vontade, ou seja, o que for. Né? Mas voltando aqui, vamos falar de outra indústria monstruosa, que é a indústria de suplementos, de dietas. E aí foi feito um experimento, uma reportagem bem bacana da BBC, pegaram 2 gêmeos idênticos, né? Um é clone do outro, os 2 são iguaizinhos. Os 2 são atletas, eles passam a vida inteira se aventurando pelo mundo, correndo, né, tentando atingir o máximo possível de performance física. Os caras são umas máquinas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento com vocês. Tá? Um de vocês vai passar 3 semanas numa dieta estritamente vegetariana e o outro vai comer qualquer coisa. Vai comer carne, ultraprocessado, tanto faz. Né? E como vocês são gêmeos, vamos observar o impacto que isso faz. 2 questões muito interessantes. Na verdade, o cara que seguiu a dieta vegetariana, que no começo ele sofreu pra caramba, estranhou, sentiu falta, tal. Mas no final ele estava com alguns índices muito mais estáveis. O índice de glicose estava muito mais estável, o colesterol estava muito mais saudável, né? Ele estava mais disposto, o humor dele era mais constante. O outro irmão ali, o humor tinha altos e baixos, alguns índices pioraram muito, tal. Mas eles perceberam o seguinte, que o que fazia diferença é que não era só a questão da dieta, é que mesmo os caras sendo gêmeos idênticos, os 2 tinham microbiomas nos seus intestinos, no seu aparelho digestivo, diversos. Né? E, curiosamente, a dieta vegetariana impactou mais ainda o microbioma do cara, de um dos caras. E isso promoveu um estado melhor de saúde. Ou seja, mesmo em pessoas idênticas, um dos segredos da sua saúde não é só o exercício, o crossfit, ou a pureza alimentar, né? De repente você vai ser um evangelista, sei lá, da chatice, mas também como você mantém o seu microbioma, como o seu microbioma cuida de você. É muito interessante porque isso reforça algo que eu venho falando faz bastante tempo aqui. A gente ainda adora, né, insistir nesse equívoco de que humanos são criaturas individuais e que se explicam por, sei lá o que, tem uma alma individual, um corpo. Não, lamento, a gente não está isolado, a gente depende do microbioma, a gente depende do ambiente, a gente depende um do outro, está tudo conectado. Se você arranca e tenta estudar alguma coisa isolada, você normalmente mata o seu exemplar. Né? Então, aliás, uma das coisas que acho que a vida moderna tem feito é justamente nos isolar cada vez mais, a gente adoece por causa disso, e aí eles ficam vendendo porcaria para a gente, para ver se a gente fica feliz, o que absolutamente não funciona, e aí você continua comprando e a máquina gira bastante bem. Mas se você tem um interesse em dieta, se você tem interesse em performance física, desempenho muscular, etc e tal, acho que vale a pena assistir esse vídeo dos 2 atletas que são gêmeos. Eu achei essa história bacana. Já que a gente está falando aqui também dessa questão de conexão, eu acho que vale a pena colocar aqui uma notícia que está em vários jornais, né? Uma orca que está sendo... É um grupo de orcas, né, acho que no hemisfério norte, que está sendo acompanhada faz tempo, todas elas têm nome, sobrenome, etc e tal. O que acontece é que há alguns anos, uma das orcas... As orcas vivem bastante, vivem 50, 60 anos, né, ou até mais. Né? E as orcas são mamíferos, não são peixes, não é? E elas têm estruturas muito parecidas com as nossas, os mesmos hormônios, muito parecido, certo? Os mesmos neurônios, um cérebro, blá, 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 blá. Né? E talvez por conta disso, ainda mais porque é um animal social, é um animal que vive em grupo, é um animal que inclusive existe, que ensina para as novas gerações, ou seja, elas criam uma cultura, transmitem essa cultura, é um animal inclusive onde as avós orcas, mesmo que elas não tenham mais nenhuma função reprodutiva, elas vivem muito porque são as avós que ensinam para os netos como caçar, onde caçar. Então você percebe que é uma espécie muito sofisticada, tem cultura, tem transmissão,
não é? E uma dessas orcas, ela tinha dado à luz há alguns anos. A mortalidade nas orcas é relativamente alta, 50% não passa do primeiro ano, não é? É porque elas não têm ciência, né? Se tivesse ciência, a mortalidade humana infantil já foi altíssima durante dezenas de milhares de anos, agora é pífia, né? Por causa da ciência. Mas eu sei que os caras testemunharam que um dos filhotinhos dela morreu e ela ficou durante dias e dias e dias arrastando para lá e para cá, carregando na cabeça o seu bebê morto, né? Como se ela estivesse num processo de luto, como se ela estivesse num processo de superação, como se ela estivesse sofrendo, não é? E o que agora está acontecendo de novo? Ela teve mais um filhote, esse filhote morreu e ela faz dias e dias, vai provavelmente continuar isso por semanas, arrastando o cadáver para lá e para cá na água, coloca na cabeça, carrega para cá, puxa para lá, para processar a perda, né? O que para mim eu acho isso emocionante, porque mostra que nós não temos um monopólio da dor, nós não temos um monopólio das emoções, né? Essas criaturas notoriamente têm um sistema bastante avançado de afetos, né? Elas têm rituais ali. Eu já brinquei, acho que ano passado eles flagraram as orcas ali com uma moda. A moda era pegar uns salmões e fazer um chapeuzinho com salmão, botar o chapeuzinho na cabeça e ficava todo mundo desfilando chapeuzinho. Ou seja, até moda elas têm, né? Aí também foi moda uma época ficar batendo nos iates e nos veleiros sem nenhuma razão aparente, provavelmente para brincar, né? Então, mas tirando esses comportamentos um pouco exóticos, eu acho que esse comportamento, que é um comportamento de dor, que é um comportamento de perda, né, que a gente observa também em outras criaturas sociais, como elefantes. Elefantes também têm grandes rituais, grandes maneiras de superar uma perda de um bebê ou de uma criatura querida, né? Imagina, primatas nem se fala, chimpanzés também, né? Então, na hora que a gente começa a perceber que os nossos valores mais queridos, aquelas nossas sensações mais profundas, aquelas nossas sensações que, sei lá, uma narrativa ou outra tentou monopolizar aí como se elas tivessem inventado, não é? Elas, na verdade, são comuns à vida que nos cerca, né? Criaturas que ainda sabem que são sociais, né? Não são como nós que estamos aqui fazendo 2 minutos de ódio e odiando sei lá quem, ou sei lá o quê, não é? Então, eu acho que isso ajuda, sei lá, a gente a se conectar um pouco mais à vida à nossa volta. Para a gente descer um pouco do salto alto de achar que é filho do dono, ou que a gente está aqui só para sofrer, ou seja, para contar pontos em algum tipo de gamificação cósmica. Não, para a gente perceber que a gente faz parte, não existe uma linha clara que divida, né, a nossa espécie das outras, não tem nenhuma, ok, a gente fala mais, talvez, ou a gente fala bullshitagem que nem o Trump. Talvez, aliás, seja essa a grande característica da espécie, né? Ter desenvolvido a capacidade de bullshitar, né? De inventar histórias completamente sem pé nem cabeça, mas que curiosamente apertam os botões corretos, né? E fazem as pessoas bater no peito, né? Agitar bandeiras e botar fogo no templo dos outros e seja o que for. Talvez seja essa a nossa grande capacidade, infelizmente, né? Foi a capacidade de inventar narrativas que nos separam, né? Eu estou lendo ali o livro do Nicholas Christakis, eu já comentei com vocês, o livro Blueprint, e uma coisa que ele insiste o tempo todo, que a ciência demonstra de inúmeras maneiras, existem muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Existem muito mais coisas que nos fazem semelhantes do que nos tornam diferentes. Essa é uma lição que provavelmente não vai encher a Avenida Paulista, essa vai ser a gente não vai invadir ninguém, não vai fazer nenhuma cruzada, né, não vamos fazer... Não, é uma ideia que é um pouco mais, não sei, pacífica, mais alegre, mais leve. Vamos continuar, né, levando a nossa velhinha aqui tão modesta, né? Eu sei que existem labaredas mais interessantes por aí, mas se você estiver procurando um recanto aqui um pouquinho mais protegido dessas paixões um pouco questionáveis, você é bem-vindo. Então, raríssimas e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.